documentos. Nos últimos anos, o Google vem digitalizando milhões de livros e disponibilizando os textos para buscas online. Se antes a biblioteca era o templo do saber, agora todos nós temos um oráculo dentro de casa, o Google. Para discutir essas questões, nosso debate de hoje conta com a participação do professor Ronaldo Neso. Satisfação estar aqui. E com as acadêmicas Andréa Sakugawa. Olá, obrigada pelo convite. E Kellen Ren. Olá, obrigada pela oportunidade. Andréa, a nossa discussão de hoje será baseada na obra A Questão dos Livros, de Robert Darnton. Sobre esse assunto, o autor diz que existe uma grande problemática, não é mesmo? Tem uma enorme problemática para ele como bibliotecário, né? Ele critica o Google porque ele fala que o Google monopoliza a informação. Mas para a gente entender melhor essa questão, eu trouxe o significado da palavra monopólio, segundo o dicionário Michaelis. Então, monopólio é, primeiro, domínio completo do mercado, geralmente pela união de várias empresas. Segundo, privilégio dado pelo governo a alguém para poder, sem competidor, explorar uma indústria ou vender algum gênero especial. Em terceiro, posse exclusiva, propriedade de um só. Essa é a crítica do autor em relação ao Google. Para quem não sabe, há alguns anos o Google criou uma plataforma chamada Google Book Search, ou Google Livros, como é conhecido aqui no Brasil, em que essa empresa disponibiliza milhares de livros em formato digital. No começo, o Google fazia isso sem pedir autorização de ninguém. Então ele ia lá, copiava os livros, jogava ali nessa plataforma e estava todo mundo feliz, né? Mas aí os autores e os editores que detêm copyright, eles resolveram processar o Google. Aí foram anos e anos dessa questão na justiça. É claro que o Google ganhou essa disputa, né? Porque eles têm muita tecnologia, muito dinheiro, muita paciência. E eles ganharam o direito sobre todos esses editores e esses autores. E o Darnton, como bibliotecário, ele tem propriedade para falar sobre isso, né? Ele critica que ele não acha certo o Google fazer todo esse monopólio da informação. E se essa empresa falir? E se essa empresa mudar de dono? E se os novos donos resolverem cobrar uma taxa absurda para a gente poder ter acesso a esses materiais, né? Então, lembrando que o Darnton ele não é contra a digitalização, ele é a favor de uma digitalização consciente, em que não só uma única empresa monopolize toda a informação. Eu acho interessante quando você fala sobre a questão do monopólio, né? Porque se a gente pensar, ir lá para o século XVIII e pensar o iluminismo e como as ideias floresciam no sentido de busca da racionalidade, busca do conhecimento, era até chamado de... A intenção, a utopia, era até chamada de República das Letras. Por quê? Porque as pessoas achavam que um dia o conhecimento ele não ia ter fronteiras, né? E se antes o problema era a falta de acesso às bibliotecas, aos letrados ou até a falta de conhecimento mesmo, né? Das pessoas não saberem ler, não ter esse acesso. Hoje, o problema é essas questões que a gente enfrenta, a questão da burocracia, do monopólio. Tem até uma frase do Rousseau que eu trouxe aqui, que ele diz assim: a juventude é a época de se estudar a sabedoria, a velhice a época de praticar. Então era muito vendida essa questão do conhecimento, da busca da razão. E daí a gente chega num empecilho de que a gente está na era da informação, como nós chamamos sempre, e a gente esbarra nessas questões de que, ok, a gente pode procurar no Google, mas é uma empresa que detém o poder. E muitas vezes nem tudo a gente pode encontrar de forma gratuita. A gente tem que pagar por isso, como é esse caso do Google Books. É um interesse totalmente comercial, né? Com certeza. Esse aspecto do Google é bem interessante, porque ele promove, sim, uma democratização, né? A gente hoje tem muito mais acesso do que no século XIX, quando os iluministas defendiam essa ideia de uma sociedade do conhecimento. A gente hoje tem mais acesso. Não dá para negar que, naquele momento histórico, apenas uma elite tinha acesso à informação, aos livros. Hoje, qualquer um de nós entra no Google, baixa um livro e não necessariamente baixa um livro que tenha sido digitalizado pelo próprio Google. Às vezes a gente digitaliza, coloca ali no mecanismo e ele está disponível. Mas a grande questão, me parece, e aí eu saio do Darnton para fazer uma reflexão com quem está acompanhando a gente, é que o sistema de buscas, né, é Google, e para todo mundo, né? E a gente naturalizou isso de tal forma
que a gente não percebe que é uma empresa. É como se, na verdade, a gente fosse um serviço público. O Google se tornou para a gente, a relação que a gente tem hoje com o Google, é como se ele fosse um serviço público. Né? Ninguém lembra quando abre a tela do computador, vai digitar alguma coisa, tem uma empresa por trás disso. Essa empresa tem motivações econômicas. Essa empresa pode estar recolhendo informações de mim. Essa empresa pode fechar amanhã. Ninguém pensa nisso. Né? Você entra como se ele fosse parte do sistema, parte da internet, parte de algo que não tivesse dono, que todo mundo participasse, que todo mundo fosse dono. E tem um dono. O Darton, aí voltando para o Darton fala, olha, pelo que a gente conhece dos atuais diretores do Google, pela maneira como eles têm um comprometimento com a própria sociedade, a gente não vai ter problema, pelo menos por enquanto. Mas nessa vida ninguém é eterno. E não sendo eterno, alguma coisa vai mudar daqui 30, 40, 50 anos. Talvez a gente não seja diretamente afetado por isso. Nós não seremos afetados. Mas do jeito que a coisa se monopolizou, ou seja, tudo funciona em torno do Google, você cada vez menos utiliza um livro de papel, você utiliza o livro digitalizado, e se tudo isso estiver numa única plataforma, um único espaço para poder oferecer esse tipo de informação para as pessoas, o que vai acontecer amanhã ou depois? Né? De que maneira a gente vai se relacionar com o conhecimento? Porque as bibliotecas, que é uma outra discussão que a gente vai acabar fazendo na sequência, elas estão cada vez menos sendo utilizadas. Quem de nós, e a Vanessa abriu o programa falando sobre isso, né? Hoje nós não vamos à biblioteca, nós vamos ao Google. Né? E nesse ato de ir ao Google e não ir à biblioteca, eu entendo, e o Cláudio Moura e Castro, dias atrás, que é colunista da Veja, escreveu sobre isso, ele falou, o que vai se tornar a biblioteca? A biblioteca tem dois caminhos, ou ela se moderniza e se torna um espaço, como se fosse, por exemplo, um café, que você vai lá, que você conversa, que você se diverte, que você se encontra, que você bate papo sobre livros, né? Ou, se ela não se modernizar, ela vai fechar, porque o próprio poder público hoje não investe em comprar livros. E quem que tem interesse, de fato, em buscar livros? Então, eu acho que esse aspecto é bastante preocupante quando a gente pensa no Google. Né? Tudo está nas mãos do Google. Hoje não é falsa problema. liberdade que o capitalismo traz, né? Exato. Então, hoje não é problema, mas e amanhã? Né? O futuro, o que nos reserva? Né? Principalmente do ponto de vista do conhecimento. Essa ilusão utópica de que tudo está democratizado, como isso pode no que isso pode se transformar amanhã ou depois? Mas nessa questão de modernização das bibliotecas, é muito mais complicado do que você chegar na biblioteca e falar, tá muito arcaico isso aqui, você precisa mudar. Com esse acordo na justiça do Google com praticamente o mundo inteiro, como que uma biblioteca consegue competir? Então, é uma competição injusta, entendeu? Porque o Google tem dinheiro, ele tem a justiça do lado dele agora. Então, essa modernização da biblioteca, para ela tentar ganhar do Google, é praticamente impossível hoje. Até porque o acordo, né, que você citou, o Google acabou sendo favorecido nesse acordo. Os donos, os autores não perderam nada também, porque vão receber por conta disso, ou seja, o Google meio que comprou os direitos de fazer isso, de ter o monopólio dessas obras, mas embora os autores tenham sido beneficiados, somente os autores e o Google ganharam. As bibliotecas em nenhum momento foram pensadas, as universidades em nenhum momento foram pensadas, e muito menos os usuários. Ninguém parou para pensar assim, tá, e como fica o usuário nessa história toda? Né? Ninguém parou para pensar nisso. Até livraria, né? Você não monopoliza o livro, porque você tem na livraria X, tem na livraria Y, Sim. Você tem um livro em vários espaços de circulação. Agora imagine que o livro fique totalmente digitalizado num único espaço de circulação, o Google Books. E daí? Nós sabemos que é necessário digitalizar, mas a dificuldade é democratizar o livre acesso ao conhecimento. É o que vamos discutir no próximo bloco. Fique ligado.